Amigos, meu nome é Vinícius Talon e neste vídeo vou falar sobre um tema que me perguntam bastante. Qual é o primeiro livro de penal que eu li? É um livro basicamente que eu comecei a ler na faculdade, logo no início da faculdade, obviamente, quando eu estava no segundo semestre da faculdade, começando Direito Penal 1, e o professor de Direito Penal me indicou esse livro, indicou para a turma, indicou vários livros, mas eu resolvi selecionar este livro e, a partir daquele momento, comecei a ler integralmente esse livro durante todo o semestre de Direito Penal 1, depois Direito Penal 2, basicamente para a parte geral de Direito Penal. Eu achei um livro excelente, foi um livro que me ajudou bastante quanto ao direito penal, tanto que hoje eu sou professor de direito penal em cursos de pós-graduação, fui professor de direito penal na graduação, foi onde eu comecei a lecionar na graduação, e esse livro talvez tenha despertado esse sentimento pelo direito penal em razão da forma como ele expõe, levando muito para o caso concreto, leva muito para a prática, dando muitos exemplos, e isso me ajudou naquele momento, então, com menos de 20 anos, começando na faculdade de Direito, me ajudou a me interessar pelo direito penal. O livro é este daqui, do Rogério Greco. Rogério Greco, que é procurador de justiça, e ele escreveu os seus livros de direito penal, parte geral, parte especial. E esse daqui foi o primeiro livro que eu li sobre direito penal na minha vida, logo no início da faculdade, e foi um livro que eu gostei muito da forma como ele apresenta os temas. É um livro muito didático, é um livro excelente para quem está começando, tanto que na graduação, quando eu dava aula em Direito Penal 1, eu sempre indicava para os meus alunos, se vocês querem começar e querem um livro que vai atrair a atenção de vocês, comecem com o livro do Rogério Greco, e aí depois vocês podem buscar outros livros que sejam mais teóricos, tenham um conteúdo teórico muito mais profundo, que tenham assuntos específicos, então livros específicos sobre a classificação das infrações penais, sobre os crimes de perigo abstrato, sobre dolo e culpa. Vocês podem buscar livros mais específicos, mas para quem está começando, para a graduação, para quem está no início da faculdade, esse livro aqui é indicado, é um livro que eu recomendo a todos. O livro tem vários exemplos, o Rogério Greco, de fato, ele gosta de apresentar os temas, ele dá o conceito, cita ali alguma jurisprudência, alguma outra doutrina e dá exemplos. Então é um livro que é muito fácil para quem quer entender como funciona o direito penal. Talvez até um leigo consiga ler como funciona o direito penal no país a partir desse livro, porque os exemplos aparecem a cada momento. Se ele dá um exemplo, se ele dá um conceito de dolo direto, ele dá um exemplo. Se ele dá um conceito de dolo sucessivo, ele dá um outro exemplo. E o tempo todo dando exemplos para cada conceito dado. Isso é ótimo para os alunos que querem entender um pouco da prática, levar aquele conteúdo para a prática, e eu percebo que hoje, dando aula na pós-graduação, não há tanta necessidade de dar exemplos. Os próprios alunos até já dão alguns exemplos, porque eles já são advogados, já têm a vivência prática, mas na graduação, em que aquele aluno acabou de sair do ensino médio, ele não consegue entender muito bem aquele conceito, como ele é levado na prática, ou qual a importância dele na prática. É a mesma coisa que acontecia na nossa cabeça, de quem é do direito, quando estava estudando matemática. De que me interessa esse tema se eu não sei como usá-lo na prática? Bom, o livro do Rogério Greco, ele leva tudo para a prática, ele leva bastante cada conceito para um exemplo concreto, uma notícia ou alguma coisa semelhante. Então, para quem não tem nenhuma atividade no direito, para quem está começando, é um livro que vai ajudar bastante a entender cada conceito. O livro vai associar a doutrina com a prática, com os exemplos. Isso é fundamental para a graduação. Na graduação, eu entendi como professor que era um livro fundamental para os meus alunos, para que eles pegassem os conceitos,
antes de ir para temas específicos, para um livro específico de prescrição, um livro específico de extinção da punibilidade e outras coisas semelhantes. E o interessante é que o Rogério Greco, apesar de ser procurador de justiça, ele tem uma visão que não é voltada para o lado acusatório, para o lado punitivista. Em alguns momentos, o Rogério Greco fala até sobre temas voltados para a defesa. Ele fala de uma forma, de certo modo, garantista em vários pontos. Então, apesar de ser um livro de um membro do Ministério Público, um procurador de justiça, não é um livro voltado para a acusação. Ele não reflete posicionamentos institucionais do Ministério Público. Nesse ponto, ele consegue, em algumas situações, em vários temas, ficar no meio. Apresenta a corrente A, apresenta a corrente B e ele opina sobre qual é a corrente a que ele se filia. Nesse caso, vale a pena observar, seja você um defensor público, um advogado, ou um membro do Ministério Público, ou um advogado que atua exclusivamente como querelante ou assistente da acusação, vale a pena observar esse livro, porque ele não é voltado apenas para um dos lados. Ele trata de todas as visões possíveis, sem cair nesse caráter punitivista de alguns livros de membros do Ministério Público ou ex-membros do Ministério Público. Nesse ponto, eu recomendo o livro do Rogério Greco. Esse daqui é antigo, é de 2007, que foi exatamente o primeiro livro que eu li quando eu estava na faculdade. Esse livro até foi autografado pelo próprio Rogério Greco durante uma palestra. E eu sugiro que depois de ler este livro, que você utilize outros livros também. Utilize livros com visões diversas. Eu sempre sugiro que quando você estuda, principalmente se você é um estudante de direito, quando você estuda por meio de um curso, de um manual ou de um tratado, que você leia outros cursos, manuais ou tratados também, de outros autores, para ter visões diferentes. Então, após ler o livro do Rogério Greco, leia o livro do César Roberto Bittencourt, leia o livro do Luiz Regis Prado, leia o livro do Guilherme Souza Nutti, do Juarez Cirino, enfim, do Juarez Tavares, leia outros livros de direito penal, parte geral. Eu acredito que a parte geral é fundamental para você entender a parte especial, para entender a legislação penal especial. Então, você tem que saber tudo sobre direito penal, parte geral. E esse livro aqui é ótimo para quem está começando, é ótimo para pegar uma boa base que vai te dar um suporte incrível para depois você ler livros focados em determinados assuntos. O livro do Luiz Greco, por exemplo, bem específico sobre crimes de perigo abstrato, crimes relativos aos direitos difusos, mas você antes precisa ler um livro que vai te dar uma base geral. Não adianta ir logo de cara para livros específicos voltados unicamente para um tema, citando a doutrina alemã, sem antes ter uma boa base que te permita compreender adequadamente esses livros mais específicos. Portanto, fica aqui a recomendação desse, que é o primeiro livro de penal que eu li na vida, e depois dele eu li mais alguns. E eu acredito que o direito penal é fascinante, assim como o processo penal, assim como a legislação processual especial e assim como a execução penal. Eu, em alguns momentos da vida, já disse que eu era mais penalista do que processualista. Hoje eu já não sei. Hoje já estou em cima do muro, já não sei se eu sou mais penalista, mais processualista, mas de qualquer forma, tudo para quem trabalha na prática, como é o nosso caso, tudo é relevante, devemos saber um pouco de penal, um pouco de processo, um pouco de execução penal e tudo vai te ajudar no final das contas. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, que é um pouco mais pessoal, é uma indicação de um livro que eu li há bastante tempo. E se vocês gostaram, se inscrevam aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Eu tenho o objetivo de lançar um vídeo novo por dia e são vídeos sobre indicações de livros, direito penal, processo penal, advocacia criminal, vídeos sobre empreendedorismo e negócios também estou lançando agora, e também sobre política, filosofia, enfim, falaremos sobre vários assuntos. Então se inscreva aqui para você saber sempre
sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. Até o próximo vídeo.